Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo de sugestões de ensino no seminário. Essa semana temos uma semana excelente, né, com muitos ensinamentos, revelações, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso calendário, né, o que nós temos para essa semana. E no calendário, nós estamos aqui na semana do dia 29 de abril até o dia 2 de maio. Nós temos aqui um feriado, né? Nessa quinta-feira, um feriado internacional, 1º de maio, Dia do Trabalho. E na terça-feira nós vamos falar um pouquinho sobre a sessão 41. Então nós vamos ter aqui duas lições nesse dia, né? Vai ter a lição 55 e 56. A gente vai poder trabalhar e identificar ali quais princípios dessas duas lições vão ser os melhores princípios para os seus alunos naquele momento, tá? A gente não vai conseguir abordar todos os assuntos das duas sessões, ou melhor, das duas lições, tá bom? Mas vai ser uma boa oportunidade porque é uma sequência, né, da história da igreja onde o Senhor ele é, faz algumas revelações. E depois, na terça-feira, ou melhor, na quarta-feira, nós vamos ter a lição 57, ainda na sessão 42 de Doutrina e Convênios, mas os versículos 29 ao 39. Quinta-feira, feriado, e aí depois, sexta-feira, a lição 171, Anotações das Escrituras. Vamos falar um pouquinho de terça-feira? Então, terça-feira, Doutrina e Convênios, sessão 41. É uma aula muito interessante. Como eu falei, a gente vai ter que sintetizar essa aula, porque tem vários princípios a serem ensinados, doutrina, mas enquanto a gente vai estudando e analisando, vocês vão poder identificar quais os melhores princípios para os jovens naquele momento. Então, essa lição especificamente, ela tem o objetivo de ajudar os alunos a se sentirem confiantes de que o Senhor os abençoará ao ouvirem e obedecerem a Ele. E aí tem uma atividade aqui interessante, né, para dar uma motivada com os jovens, que é para você fazer ali um gráfico de 1 a 2 ou de 1 a 5, e aí coloca, né, não me sinto confiante e me sinto confiante. E aí você pode pedir para os alunos eles colocarem o quanto de confiança eles têm no Senhor, né, nessa escala de 1 a 5. E aí depois tem essa pergunta aqui para trazer um debate com os jovens. Que diferença pode fazer sentir-se muito confiante do que o Senhor vai abençoá-lo? E aqui tem um contexto, né, da situação, onde, como a gente viu também na semana passada, o Senhor, ele pede para que os santos, eles se reúnam todos em Ohio, e aqui começa então uma migração dos santos para Ohio. E o Senhor faz algumas promessas para os santos que forem para Ohio, de que lá ele vai revelar a sua lei, né, a sua vontade para os santos. E aqui então, nesse primeiro versículo, já nos ajuda a ter uma visão do que o Senhor ele pretende fazer com o seu povo, tá bom? E aí tem essas perguntas que é para ajudar os jovens a identificar qual a doutrina, o que o Senhor está ensinando dentro dessa escritura. Então a pergunta: o que você acha que significa se deleitar com alguma coisa? Em sua opinião, quais são alguns dos maiores dons de Deus? Então são palavras, talvez os jovens não estão acostumados, né, a ouvir, deleitar, talvez alguns ouviram já dentro do contexto do Evangelho, talvez alguns nem ouviram ainda. Então vai ser interessante eles poderem fazer esse debate também entre eles. E de que maneira podemos ouvi-lo? Aqui eu coloquei, né, em verde, exatamente porque agora a gente vai dar um foco no que o jovem pensa, né, o que ele tem feito, para ele poder expressar um pouquinho mais o que ele pensa. E tem essa citação aqui do presidente Nelson,
que é uma citação incrível para a gente poder entender um pouco mais sobre o esforço de a gente ouvir o Senhor. E aí também tem essa pergunta que é para ajudar os jovens a entender melhor a mensagem. Por que é importante saber que se recusar a ouvir o Senhor pode levar a consequências negativas? Então, essa é uma pergunta que eu coloquei em vermelho porque ela usa como base a citação do presidente Nelson, que é uma escritura para nós. É, e aí, dando continuidade, ele vai ainda abordar esse princípio de ouvir ao Senhor. Também eu coloquei aqui essas escrituras, né, esses dois versículos que o manual coloca, que é dos versículos 5 a 2, que é quando o Senhor ele passa a sua lei. E a forma que a pergunta exatamente é de que forma receber a lei ou orientação do Senhor pode ser uma bênção. E tem esse discurso do presidente Gordon B. Hinckley que é incrível. Acho que alguns de vocês, professores, provavelmente já devem ter ouvido. Esse discurso específico, ele conta daquela moça, aquela mulher, que ele cita que é aqui do Brasil, aqui da cidade de São Paulo, e ela conta a história de quando ela foi pagar o dízimo. Lembra da história de que ela precisava pagar a faculdade, a mensalidade da faculdade, e ela tive que escolher entre pagar a faculdade, a mensalidade da faculdade, ou pagar o dízimo. Então, é uma história muito inspiradora, né, de ouvir ao Senhor, receber orientação, ouvi-lo e obedecer. E aqui o objetivo é de os jovens entenderem como o Senhor abençoou, né, essa irmã. E depois disso, é pedir para os jovens também encontrarem exemplos nas Escrituras de homens e mulheres que ouviram ao Senhor, a obedeceram e foram abençoados. Então aqui tem alguns exemplos, né, de histórias. E depois disso, também a gente vai agora passar para os jovens. Pensa uma experiência pessoal em que o Senhor o abençoou. Você vai pensar um pouco na experiência que ele teve com o Senhor. Por isso coloquei em azul, porque agora o centro do ensino é Jesus Cristo. Então, agora ele tem que ver o que ele está aprendendo e o que ele já aconteceu na vida dele, ou o que talvez ainda vá acontecer. Mas essa é uma pergunta muito interessante. E aqui tem outras perguntas também. E aí, para finalizar, eu coloquei essa pergunta aqui. Se você se sente confiante de que ele vai abençoá-lo, você se sente confiante de que ele vai abençoá-lo? O que você poderia fazer para aumentar sua confiança? E aí os jovens vão poder expressar um pouquinho, ou até mesmo você pode pedir para eles anotarem no seu diário de estudos. Professores, tem um material aqui que eu acabei passando, que é essa parte de aperfeiçoamento didático, tá bom? Eu gravei um vídeo específico para esse esse aperfeiçoamento, esse treinamento, tá bom? Eu vou deixar o link disponível aqui, na verdade, vai estar aqui do seu lado, aqui do lado direito, tá bom? Vocês podem clicar nesse vídeo que vai ser direcionado para um outro vídeo. É um vídeo curto, 10 minutos, mas que você pode. O exercício ali é bem simples, tá bom? E que é muito bom. Vai ser uma bênção para todos nós. Então, clica aí no link depois desse vídeo e acessa lá. Continuando a nossa aula de terça-feira, nós vamos então para a Doutrina e Convênios, a sessão 42, As Leis do Senhor. Nessa lição, é para ajudar os alunos a demonstrar amor pelo Senhor a obedecer os mandamentos. Então, ser obediente é magnífico, né? É excelente. Mas obedecer ao Senhor por amor é divino, né? Se a gente pudesse colocar assim. Porque é isso que o Senhor pede de nós. É uma obediência por amor a Ele. E aí aqui tem algumas perguntas que vão ajudar também, né? Sempre tem o manual, ele traz perguntas no início da aula para ajudar a trazer um debate. Pelo que você vê no mundo hoje, por que você acha que precisamos dos mandamentos de Deus? É uma pergunta bem interessante para os jovens, para eles poderem debater ali, ter um tempinho, e isso vai ajudar a eles entenderem o propósito dessa lição.
E aqui fala um pouquinho sobre a lei do Senhor. Então, depois que os santos, né, migram para Ohio, o profeta Joseph Smith e 12 elders se reúnem com fé em oração fervorosa, pedindo, né, eles pediram ao Senhor que revelasse sua lei. E aqui o Senhor, então, ele começa, nessa sessão 42, ele começa, então, a revelar para Joseph Smith. Nesse ponto especificamente, ele fala da importância de eles terem se reunido, e agora ele pede para que eles possam, aqui não, no versículo 2, escutai e dai ouvidos e obedecei à lei que vos darei. Pois em verdade eu digo, como vos reunistes de acordo com o mandamento que vos dei, e estáis de acordo no tocante a isso, e invocastes ao Pai em meu nome, assim recebereis. Então o Senhor tinha dado um mandamento primeiro, de eles saírem de onde estavam e se reunirem em Ohio. Eles cumpriram com esse mandamento, e agora eles vão receber a lei. Dentro desse versículo, eu coloquei algo bem interessante que vocês podem trabalhar também com jovens, que é essa pergunta. O que é significativo para vocês nesses versículos? Percebe que eu coloquei em vermelho porque é referente com base. Aqui os jovens vão ter a resposta com base nas escrituras. Então, dentro do que eles estão lendo ali desse versículo, o que que eles acharam mais significativo? E depois vocês podem aqui fazer essa atividade. Vocês podem pedir para os jovens lerem, escolherem. Aqui o manual fala que vocês podem escolher. Os jovens podem escolher esses blocos de escrituras, vocês podem dividir em grupos e cada um ler para poder identificar os mandamentos que o Senhor deu dentro de cada bloco desse. E aí depois também vocês podem debater. Tem algo bem interessante aqui que usa a força dos jovens, tá bom? A força dos jovens, vocês também podem usar, que está disponível na Biblioteca do Evangelho. Os jovens podem abrir no momento também através dos seus celulares. E ele tá aqui, ó. Vou abrir aqui na biblioteca do Evangelho. A gente vem aqui, ó, em jovens. Aí tem aqui, ó, Guia Força dos Jovens. E tem esse título aqui, Amar a Deus, vírgula, amar ao próximo. É exatamente desse conteúdo que o manual ele está falando. Tá bom? Onde vocês podem trabalhar um pouquinho mais com jovens sobre esse conteúdo especificamente. E algumas perguntas para ajudar os jovens a é, colocarem Cristo, né, no centro ali das suas vidas e pensarem também um pouquinho como isso vai ajudar eles, que é como os mandamentos de Deus são uma manifestação de seu amor, né? Olha só que pergunta interessante. Eles poderem pensar como os mandamentos são uma manifestação do amor por nós. Eles vão poder pensar sobre isso. E a segunda, como nossa obediência aos mandamentos de Deus mostra que o amamos. Então, são duas perguntas excelentes para poder fazer com os jovens. Depois disso, professores, vocês ficam à vontade também. Assim, acho que aqui já tem bastante conteúdo para terça-feira. Ainda assim, para finalizar, eu coloquei aqui essa atividade que eles podem fazer em casa, durante a semana, que é também sobre a obediência, né? A minha obediência aos mandamentos de Deus. Tá bom? Mas uma atividade muito importante e interessante para os jovens saírem da aula tendo em vista o que é obediência e como eu demonstro amor a Deus sendo obediente. E aí nós finalizamos o conteúdo de terça-feira. Na quarta-feira, nós vamos ainda continuar a Doutrina e Convênios, seção 42, agora dos versículos 29 e 39. E aqui é uma lição também muito interessante, porque essa lição pode ajudar os alunos a aumentar o seu desejo de viver a lei da consagração. Então, eles vão já aprender o que que é a lei da consagração aqui. Então, imagine quando eles chegarem no templo e eles aprenderem, na verdade, eles vão lembrar do que eles aprenderam no seminário, né, ou em outras situações sobre a lei da consagração. Então, aqui tem algumas possíveis atividades. Tem essa história, esse trecho
de um discurso do Elder Uchtdorf, que ficou muito famoso também, né, que ele fala da Segunda Guerra, que tinha uma estátua de Jesus Cristo, e devido à guerra, a estátua foi afetada também, e a estátua de Cristo estava sem as mãos. E aí ele faz uma comparação, né, lá o povo, né, faz uma comparação de que nós somos as mãos de Cristo para abençoar as pessoas. Então é uma história bem interessante que vocês podem usar. E aqui fala também um breve contexto do Senhor aqui estabelecendo a lei da consagração, porque tinha muitos santos que abandonaram, tiveram que abandonar suas terras, fazendas, propriedades, para poder migrar para Ohio. E chegaram em Ohio praticamente com a roupa do corpo, poucas coisas que eles teriam, né? Provisões. Então o Senhor aqui estabelece a lei da consagração para que eles possam ser abençoados. Tanto o que está doando, o que está consagrando suas propriedades, seu tempo, quanto aquele que está recebendo. É, tem essas, aqui também tem essas citações tem a citação do Elder Christofferson, que é muito interessante. E aqui então começa a falar um pouquinho sobre a lei da consagração, tá bom? Nos versículos 29 a 38. Aqui vai ser um momento de um pouquinho mais de tempo, porque eles vão ler do versículo 29 a 38, procurando por que o Senhor pediu que fizesse isso, por que o Senhor pediu que eles é, fizessem, né, obedecessem à lei da consagração. Vai ajudar muito vocês, professores, esse quadro aqui, porque aqui faz um detalhe de cada versículo, o que cada versículo ele fala. Então, por exemplo, no versículo 29, o Senhor mostrar ao Senhor nosso amor por ele. Cuidar dos pobres, né, nos versículos 30 ao 31 e 34. Comprar terras onde os santos possuem, ou onde os santos pudessem se reunir com o Salvador quando o Salvador voltasse, dos versículos 35 e 36, e assim por diante. E aqui mais algumas perguntas para ajudar os jovens a identificarem a doutrina e os princípios contidos dentro desse bloco de escrituras. E aqui, professores, é uma atividade muito interessante que vale a pena vocês aplicarem para eles terem uma ideia em geral do que é a lei da consagração. Então aqui ele fala para vocês poderem compartilhar, vocês podem dividir a classe em grupos ou dividir como se fosse famílias, né? Ele até coloca aqui, ó, organize a classe em grupos de diferentes tamanhos, como famílias. Distribua pequenos itens, como doces ou moedas, entre os grupos, mas não os distribua igualmente. Dê alguns, dê a alguns grupos mais do que outros. Você pode até distribuir os objetos de forma que alguns grupos não recebam nenhum. Peça aos alunos que demonstrem o que deveria acontecer com base nas instruções do Senhor em Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 29 a 35. Então vai ser bem legal, vai ser uma agitação ali com os jovens, mas vai ser algo interessante para eles poderem entender o que é, como o Senhor se preocupa com todos os seus filhos. E aqui tem algumas perguntas que vão ajudar também nessa atividade. Depois disso, professores, vai consumir um pouquinho de tempo nessa atividade, mas tem vários vídeos aqui que vocês vão poder decidir qual o melhor para o momento, para poderem passar para os seus jovens. Então, tem esse vídeo sobre oferta de jejum, que é muito bom. Esse vídeo também aqui dessa irmã, a Sirian, que é uma refugiada, sofreu uma, uma fatalidade. Também tem esse vídeo aqui dos 1000 dias, que é, se não me engano, em Serra Leoa, na África. É, e tudo isso é para ajudar os jovens a ter essa visão. E aqui, olha só que interessante essa pergunta, voltada como Cristo sendo o centro, né, do ensino. O que você sabe sobre Jesus Cristo que poderá motivá-lo a consagrar seu tempo, talentos e recursos a Ele? Então, depois desses vídeos, que são vídeos assim até motivantes, essas perguntas vão ajudar a conectar os jovens a Jesus Cristo. O que você acha que, como
você acha que ajudar outras pessoas necessitadas nos ajuda a nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo? Então aqui vocês podem usar a melhor forma desses vídeos. E tem um vídeo aqui também, tanto esse aqui do, do Elder Dean Davis, tem também esse vídeo do Elder Aaron, do presidente Aaron, mas um vídeo que seria muito legal também para você compartilhar com os jovens é esse daqui, ó, tá bem no finalzinho. Maneiras de servir a Deus e ao próximo, principalmente para os jovens, porque esse vídeo não precisa de, de, de legenda, né? Mas esse jovem, durante o dia, ele procura fazer várias coisas para abençoar de alguma forma a vida de outras pessoas, tá bom? Então, fiquem à vontade para poder escolher qual o melhor vídeo passar para os jovens. Nesse dia especificamente, vai falar também sobre oferta de jejum. Vocês podem, seria talvez interessante convidarem o bispo para falar um pouquinho sobre o que é oferta de jejum e como ela abençoa a vida dos pobres e necessitados, né? Então é uma aula bem interessante sobre como a gente ajuda as pessoas de várias formas, com o nosso tempo, bens, talentos, e esse é o nosso conteúdo para quarta-feira. Quinta-feira, feriado, e nós vamos então para a lição 171. Deixa eu descer aqui, ó, lá no finalzinho do manual, eu vou entrar aqui ó, em técnicas de estudo das escrituras, que lição 171, anotações das escrituras. Então, professores, essas anotações, essa aula especificamente, é para ajudar os jovens a aprender a estudar as escrituras, usar os recursos que as escrituras têm para eles se aprofundarem mais, né? A gente teve uma aula falando sobre os jovens aprenderem a identificar princípios, doutrina. Então, essa habilidade de estudo das escrituras é para eles aprenderem a buscar mais, né? Encontrar respostas. E é isso que a gente vai fazer para ajudá-los. Já no início da lição, ele fala: essa lição pode ajudar os alunos a marcar as escrituras e acrescentar anotações a elas, de modo a tornar seu estudo mais significativo e aproximá-los do Pai Celestial e Jesus Cristo. E aqui começa com possíveis atividades de aprendizado. O Salvador, aqui nesse momento, ele fala, né, o Salvador ordenou que não lêssemos as Escrituras casualmente, mas que pudéssemos examinar, estudar e banquetear-nos com suas palavras. Então aqui a gente vai ajudar os jovens a entender a importância, né, que não é só ler, a gente tem que examinar, estudar, se banquetear com as Escrituras. Quais são algumas das coisas que você fez ou poderia fazer a fim de tornar o estudo das escrituras mais significativo para você? Então aqui provavelmente vai ter várias ideias ou poucas ideias, mas o objetivo é de que no final dessa aula eles tenham mais ideias de como estudar as escrituras. E aí a gente vai começar a entrar num momento mais prático, né, das escrituras. Tem alguns vídeos também aqui, que é do The Banner, que é excelente, que ele dá algumas ideias e dicas de estudo e de marcação das escrituras. Tem também esse vídeo aqui do Elder Oaks, aqui está em branco, não está aparecendo para você, mas também é um vídeo muito bom, ele dá algumas ideias de estudo das escrituras. E depois vocês podem fazer uma prática. Aqui o próprio manual ele já fala, ó, para praticar a marcação, leia a Doutrina e Convênios, seção 68, os versículos 5 a 6, e marque o que é significativo para você. Você pode prestar atenção especial ao que aprendeu sobre o Salvador e como ele se sente a seu respeito. Então, o jovem ele vai só marcar, como se ele tivesse ali se o jovem tem a escritura em papel, física, ele pode pede para os jovens levarem ali um marcador. Se o jovem está usando o celular ou eletrônico, ele pode usar aqui mesmo. Geralmente, quando a gente está lendo as escrituras, quando a gente passa em cima ou segura com o celular, aqui no caso do computador, tem esses três pontinhos que ele dá oportunidade, ele dá essas opções que eu posso usar. Então, por exemplo, se eu quero marcar alguma coisa, né, eu entro aqui, eu clico em cima duas vezes,
ele me dá essa opção, que eu, até como vocês têm visto que eu tenho marcado, né? Então eu clico aqui em cima dessa caneta e eu posso colocar, escolher até a cor, né? Vermelho, dependendo do princípio ou da doutrina. Então, por exemplo, se eu estou nas Escrituras e vou estudar um pouquinho mais sobre o sacrifício de Cristo, sobre sua expiação, eu posso marcar, geralmente eu marco de vermelho, né? Eu ponho lá vermelho porque ali eu sei quando está em vermelho, assim, poxa, aqui está falando sobre o sacrifício de Cristo, sobre sua expiação, ou sobre se eu vou falar sobre qualquer outro princípio, né? Sobre fé, eu posso colocar de amarelo. Então, os jovens podem decidir, né? Qual a melhor forma de fazer isso. Da mesma forma, professores, vocês vão ver que aqui do lado também, usando como exemplo, né? Aqui eu posso fazer anotações. Então, do que eu tenho aqui, ó, eu clico aqui e aí eu faço aqui anotações. E quando eu olhar aqui de novo eu marcar aqui algo, eu vou ver que tem uma anotação ali, eu vou lembrar da anotação que eu fiz, talvez o sentimento que eu tive, é, alguma resposta que esclareceu minha dúvida. E também depois a gente vai ver outras formas que vão nos ajudar. Mas olhando sobre essa escritura específica, deixa eu até apagar aqui, ó, né? E aí tem algumas perguntas que vão ajudar os jovens a eles marcarem. Que frases, que palavras ou frases você marcou? Por que elas se destacaram para você? Se você se sente diferente em relação às suas escrituras depois de marcá-las? Seus sentimentos pelo Salvador foram afetados? Se sim, por quê? Então, obviamente, nem todos os jovens vão estar nessa situação de já terem escrituras marcadas. Alguns ainda estão iniciando o estudo das escrituras, estão começando a ler. Então, como eu falei, o objetivo é ajudá-los a identificar essas ferramentas e começarem esse estudo. Definição de colocar links ou agrupar versículos. Tem aqui essa atividade para você poder colocar links e agrupar vários versículos, né, ou capítulos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, temos aqui, essa é uma atividade, né, leia pelo menos três das escrituras a seguir e considere a possibilidade de usar links ou etiquetas para agrupar versículos que o ajudem a sentir o amor do Salvador. Então, eu tenho aqui Doutrina e Convênios 18, 10, 11. Então, como é que eu posso fazer isso? Deixa eu abrir aqui as escrituras online, que vai ficar mais fácil, né? Então, vou abrir aqui em Doutrina e Convênios e a gente vai lá para a seção 18. Estamos aqui. O que o manual pede, então, para a gente fazer? Então, ele fala, né, para a gente considerar a possibilidade de usar links ou etiquetas para agrupar os versículos que ajudem a sentir o amor do Salvador. Então, o primeiro, que é Doutrina e Convênios 18, 10, 11, que ele fala: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Pois eis que o Senhor vosso Redentor sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Então, aqui essa escritura fala sobre o amor do Salvador, porque ele menciona o amor, o valor das almas, e ele sofreu para que todos pudessem ser salvos, todos pudessem vir a Ele. Então, durante meu estudo, eu posso acrescentar uma outra escritura aqui, fazer um link, que vai complementar essa doutrina que está sendo ensinada. Então, de acordo aqui com algumas escrituras que eles estão mencionando, vamos ver aqui Doutrina e Convênios, a 34, 1 a 3. Aqui no versículo 2, a luz e a vida do mundo, uma luz que resplandece, e as trevas não a compreendem. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu a própria vida para que todos os que crescem pudessem tornar-se os filhos de Deus. Portanto, tu és meu filho. Então, aqui mais uma vez, no versículo 3 especificamente, Cristo ele fala de que ele deu sua própria vida
por amor, né, para todos aqueles que crescem. Então, são duas escrituras que se complementam. Então, eu posso vir aqui, vir aqui no versículo 10 e 11, eu posso marcar aqui, ó. E aí, tá vendo que tem essa correntinha aqui do lado? Eu clico aqui, e aí eu vou agora para a escritura que eu quero que linka. Então, eu venho aqui de novo, Doutrina e Convênios. A gente foi para a seção 34, de 1 a 3, né? Seção 34. E aí eu vou marcar aqui, ó, de 1 a 3. Opa. E vou clicar aqui em salvar. Pronto. Agora, essas duas escrituras já estão linkadas. E quando eu abrir a escritura, ela já vai estar linkada. Olha aqui, ó. Tá vendo que apareceu aqui do lado a correntinha aparece, né? Então, quando eu for ler aqui de novo e eu clicar aqui, teoricamente ele tem que aparecer. Mas ele vai aparecer, tá bom? Aqui deve ter algum problema aqui, na verdade, com a internet. Mas aqui mostra que quando você clicar aqui, ele vai abrir a escritura. Então, esse aqui é uma, uma atividade que vocês podem fazer com os jovens, vai ser bem interessante para eles poderem aprender. E tem aqui uma definição, né? Acrescentar anotações. Que aqui também, ó, que nem eu falei ali, ó, notas, né? Aqui eu posso acrescentar anotações. Esta são do Elder Bedner falando sobre isso. É muito interessante. E aqui também tem uma prática, né, que vocês podem fazer com os jovens, para eles fazerem, acrescentar anotações das escrituras que eles leram. Então, eles podem fazer aquele link e podem fazer também anotações do que eles leram, algo que tocou eles, que eles acharam importante, e deixar ali do lado também essas duas ferramentas de estudo das escrituras. Então, professores, esse é o nosso conteúdo para sexta-feira. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. E comentem lá no vídeo, né, nos comentários, se esse vídeo tem ajudado, algo que vocês gostaram, que tem ajudado. Pode dar um like também. E isso é só para eu ter uma ideia, uma visão, né, se tá sendo algo que traga benefício para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.